Olá, bem-vinda, bem-vindo a esse canal sobre literatura e cercanias. Na aula de hoje, que é uma aula destinada fundamentalmente a estudantes de literatura e de artes, eu vou falar um pouco sobre o Platão, abordando uma pequena parte de suas ideias, isto é, aquelas que se relacionam ao modo como ele via a atividade dos poetas e dos artistas. O Platão é considerado um dos pais da teoria literária. O outro é Aristóteles, cujas ideias eu vou abordar numa outra aula. Essa formulação, pais da teoria literária, é um anacronismo, pois no tempo histórico em que viveram esses dois filósofos, ainda não existia nada equivalente ao que hoje nós chamamos de teoria literária. Mesmo assim, é comum encontrar esse epíteto para se referir aos dois filósofos porque eles formularam, cada qual à sua maneira, uma certa ideia das artes plásticas e das artes poéticas, uma ideia baseada no conceito grego de mimesis. Ambos consideravam as artes como uma representação do real, uma espécie de cópia do real, e nós devemos falar, nesse caso, aliás, em artes imitativas. Essa ideia da arte como mimesis dominou a reflexão ocidental sobre estética por mais de 20 séculos, o que explica o qualificativo anacrônico a que eu me referi agora há pouco, e por isso o conhecimento das ideias do Platão e do Aristóteles é um conhecimento imprescindível para todo estudante de letras e de artes. Bem, o Platão, que era mais velho do que o Aristóteles, nasceu cerca de 4 séculos antes da era cristã. Vocês têm aí as datas de nascimento e morte dele, e ele é o fundador da dialética. A dialética platônica pode ser entendida como esse tipo de reflexão filosófica que expõe e examina teses contrárias sobre o mesmo assunto ou sobre uma mesma coisa. O objetivo é chegar à descoberta do falso e depois, claro, ao conhecimento da verdade. Essa definição sumária de dialética diz respeito apenas à filosofia antiga. A obra do Platão, que foi conservada até os dias de hoje, é extensa, são mais de 30 diálogos, além de cartas e de alguns escritos apócrifos. Claro que nenhum desses originais, que datam do século IV, antes da era cristã, foi conservado. A obra do Platão nos foi transmitida de modo muito fragmentário e os diálogos completos que chegaram até os dias de hoje são provenientes de Bizâncio, que é o Império Romano do Oriente. Aqui vocês têm a imagem, né, que representa uma página do manuscrito mais antigo da República do Platão e que se encontra na Biblioteca Nacional da França. O texto mais famoso do Platão talvez seja, de fato, a República, que é uma obra extensa e complexa, dividida em livros numerados de 1 a 10, escrita, de acordo com os historiadores, por volta de 315 a.C. Na aula de hoje, eu vou tratar parcialmente da República, abordando principalmente algumas ideias que estão no livro 7 e depois algumas que estão no livro 10, ideias que são especialmente importantes para quem estuda literatura e arte. No livro 7, encontra-se a famosa alegoria da caverna, que coloca em cena homens acorrentados vivendo numa morada subterrânea. Essa alegoria é muito importante para entender por que, lá no último livro, o livro 10, o Platão chega à conclusão de que os artistas devem ser expulsos de uma sociedade justa. Bem, eu trabalho com essa edição da República. Vocês podem ver que é um livro bastante grande e é uma edição portuguesa cujas referências bibliográficas completas estão na descrição do vídeo. A República começa com um diálogo entre velhos que conversam sobre os aspectos positivos da velhice e sobre a natureza da justiça. A obra toda tem diversos personagens: o Sócrates, o Trasímaco, o Céfalo de Siracusa e seu filho Polemarco, Glauco e Adimanto, que são irmãos de Platão, e um político de Atenas também, o Clitófon. Logo no início, o Sócrates propõe uma reflexão sobre a ideia de justiça e, em seguida, diversas passagens tratam da educação afetiva e intelectual que deveria receber um governante para conhecer o bem e se inspirar nele a fim de governar os homens. A República é um livro sobre política, não é um livro sobre episteme, isto é, sobre ciência ou saberes. Também não é um livro sobre metafísica e nem um livro sobre arte ou poética. É uma das mais importantes reflexões sobre filosofia política jamais feitas no Ocidente
E nela, o Platão procura estabelecer um conjunto de preceitos que devem orientar um Estado para que ele chegue à justiça e ao bem na vida em comum, na vida coletiva. Os aspectos mais importantes da filosofia política são abordados, por exemplo, diversas perguntas são feitas: do que depende a legitimidade do poder? Do conhecimento do governante ou do consentimento dos homens governados? O exercício do poder deve ser desvinculado do desejo de riqueza, do desejo de amor e de glória? Pode a razão governar os homens? E as leis, elas devem substituir o conhecimento do governante como fonte de legitimidade? São diversas perguntas e reflexões colocadas em forma de diálogo, porque o diálogo justamente permite o confronto de ideias e os questionamentos contínuos. Em grego, o título desse livro é Peripoliteias, que poderia ser traduzido por a propósito do Estado, com um E maiúsculo. Também costumamos nos referir a esse livro simplesmente como Politeia, e traduzível nesse caso, então, como Constituição. A República define com bastante rigor as condições para que se chegue a bem governar os homens. Ela faz uma crítica, ou melhor, ele, o Platão, faz uma crítica da democracia, que segundo ele entra em degenerescência, e quando isso acontece, ela se torna tirania. E isso ocorre devido à atração exercida pelo poder e ao prestígio que ele proporciona. Platão, além de propor nessa obra um modelo de vida comunitária, também expõe a sua teoria das formas. A teoria platônica das formas, também chamada de teoria das ideias, ou teoria das formas inteligíveis, postula que os conceitos, as noções, as ideias abstratas existem realmente, que elas são imutáveis e universais e que elas formam modelos ou arquétipos das coisas e das formas de tudo aquilo que os homens conseguem perceber com seus órgãos sensoriais. O Platão emprega essa teoria na República para refletir filosoficamente sobre o que seria uma polis ideal. Esse é o ponto central da obra, como já disse. Mas a República não é um livro jurídico, isto é, de orientação concreta, e, portanto, ela não contém um receituário estrito a ser seguido, porque é justamente um tratado filosófico. Mais amplamente, o livro trata de tudo que diz respeito à vida pública de um Estado, com E maiúsculo, de uma polis, incluindo os direitos dos cidadãos que o constituem e também o papel do artista numa sociedade ideal. Esse livro, o Platão aqui nesse livro não designa uma forma de governo determinada, por exemplo, o regime republicano, mas ele fala de todas as formas possíveis. E ele expõe e define os seguintes regimes políticos na República. Primeiramente, a aristocracia, que significa etimologicamente governo feito pelos melhores. A palavra vem do grego aristokrateia, e este é, segundo Platão, o único regime perfeito. Claro que a palavra deve ser entendida no sentido que ela tem para o Platão e não naquele que nós lidamos atualmente. A aristocracia, nesse sentido, ela corresponde ao ideal do rei filósofo. Essa expressão, como vocês veem, remete à união ideal entre poder e sabedoria. Por isso, esse é o regime ideal. Esse regime é seguido de 4 outros, todos eles imperfeitos, segundo Platão. Então ele fala da timocracia, que é um regime fundado sobre a honra e a posse. São apenas os detentores de posses nesse regime que podem governar. Ele fala também da oligarquia. Oligos significa poucos em grego. Esse é o governo de poucos pertencentes a uma mesma família, a uma mesma classe ou um mesmo grupo econômico, podemos dizer assim também. Fala da democracia, que é fundado sobre a igualdade. Como vocês sabem, essa palavra também deriva do grego e nela se reúnem 2 vocábulos, demos, que pode ser traduzido por povo, e kratein, que pode ser traduzido por governo, por comando. Assim é que essa palavra assumiu o sentido de um regime político que permite a participação no poder de todos os cidadãos. Por fim, ele fala da tirania, também a palavra vem do grego tyrannos, que significa etimologicamente governante ilegítimo. É um sistema fundado unicamente na vontade do governante e por isso a tirania marca, segundo Platão, o fim da política, porque ela é um sistema que leva à abolição das leis. É nesse contexto, portanto, ou de um tratado de filosofia política, que o Platão vai falar das artes imitativas, e é nesse contexto que ele vai conceber essa sua famosa alegoria da caverna, que se encontra no livro 7,
da República. Por meio dessa alegoria, ele vai construir um raciocínio que lhe permite rebaixar as produções artísticas, e é um raciocínio que culmina no livro 10, com sua famosa defesa da expulsão do poeta da República Ideal. Aqui cabe um comentário sobre a palavra alegoria. Esta é uma forma de representação indireta que emprega uma coisa, que pode ser uma pessoa, um ser animado ou não, pode ser uma ação, emprega uma coisa como signo de outra coisa, sendo esta última coisa uma ideia abstrata ou uma noção moral difícil de ser compreendida diretamente. No domínio específico da literatura, a alegoria é uma figura retórica que consiste em expressar uma ideia por meio da utilização de uma história ou de uma representação que deve servir de suporte comparativo. No livro 7, a alegoria da caverna é exposta por meio de um diálogo que o Platão tem com o Glauco. Vamos ler um trecho. Essa fala é do Platão e ele diz o seguinte ao Glauco: depois disto, prosseguiu, imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe, numa eminência, por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros está um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que os homens dos Robertos colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. A alegoria da caverna põe em cena homens acorrentados numa morada subterrânea que ficam de costas para a luz e veem apenas suas próprias sombras e as sombras projetadas dos objetos que estão ao redor deles. Essa alegoria é uma exposição de argumentos filosóficos feita por meio de imagens. Sem pretender entrar aqui numa definição exaustiva desta palavra, imagem, eu vou dizer que, no sentido em que estou utilizando esse vocábulo, quero dizer que Platão faz uso de deslocamentos semânticos para expor seu pensamento. Ele usa para isso a alegoria, que, como eu indiquei anteriormente, é uma figura que permite dizer uma coisa para significar outra. Assim, falando da caverna e da situação dos homens que só enxergam a projeção de suas sombras, ele está, na verdade, expondo uma reflexão filosófica sobre algo essencial para a vida coletiva numa república, numa polis ideal. Primeiro ponto, ele expõe uma reflexão sobre o acesso dos homens ao conhecimento da realidade e ele fala também da difícil transmissão desse conhecimento. Por que eu digo que ele fala sobre o acesso dos homens ao conhecimento da realidade? É que a alegoria da caverna é o relato de uma iniciação. O Platão evoca constantemente o processo de saída da caverna de um daqueles homens e a ida desse homem rumo ao exterior, a um nível superior, rumo à luz, rumo à verdade. Isso é o que permite conhecer o real. E porque estou falando da difícil transmissão desse conhecimento, vamos ver mais um trecho do texto que permite dar resposta a esta pergunta. E se lhe fosse necessário julgar aquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista, o tempo de se habituar não seria pouco, acaso não causaria o riso? E não diriam dele que, por ter subido ao mundo superior, estragara a vista e que não valia a pena tentar a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até acima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? O Platão está falando nesse trecho do que aconteceria a um homem que, depois de sair da caverna e ver o real, voltasse ao subterrâneo e contasse a seus companheiros sua experiência descrevendo o mundo que ele viu lá em cima. Esses companheiros não acreditariam nesse homem porque eles estão convencidos de viverem no mundo real. Os homens acorrentados na caverna não conhecem diretamente as coisas. Eles nunca viram a luz do sol.
Eles conhecem apenas as sombras das coisas. Eles também não conhecem os sons, mas apenas o eco dos sons, que também são projetados no fundo da caverna. Então, avançando um pouco mais na compreensão desta alegoria platônica, nós podemos dizer que a caverna alegoriza o mundo sensível, em que os homens pensam poder chegar à verdade por meio dos sentidos, que são evocados por Platão muitas vezes nesse texto. Aliás, ele constrói seu raciocínio com base na percepção sensorial. Ele emprega expressões como a sombra dos objetos, ele fala constantemente da visão e da audição, e essa sombra dos objetos remete ao engodo da representação mimética, tanto a representação dos sons quanto a representação das imagens visuais. Para Platão, os homens no fundo da caverna vivem na mais completa ignorância. Por isso, eles pensam que aquele que subiu ao mundo exterior estragara a vista, e eles seriam capazes, inclusive, de matá-lo por causa de suas afirmações. Isso diz respeito, precisamente, à dificuldade de transmissão dos conhecimentos, a quem não tem conhecimento algum de nada. É por meio desse raciocínio alegórico que o Platão introduz a ideia de cópia e depois a ideia de simulacro nesse texto que nós estamos vendo aqui, a República. As sombras vistas e os ecos ouvidos na caverna são cópias, elas não correspondem à verdade, elas não passam de uma projeção. Esse raciocínio é que funda a relação da alegoria da caverna com as artes imitativas. O artista, para Platão, é um fabricante de simulacros e ele está muito longe da verdade. Ao mesmo tempo, em sua exposição, o Platão afirma que os homens são prisioneiros do senso comum. O termo grego utilizado para isso é doxa. Doxa, o que é? É algo que designa o conjunto das opiniões e dos modelos geralmente admitidos como normais e, portanto, dominantes numa sociedade em dado momento de sua história. O lugar comum, o estereótipo, as ideias feitas, até as crenças populares fazem parte desse tipo de discurso, porque a doxa é um tipo de discurso. Muitas vezes, a doxa, ela nos traz evidências, porém, as evidências nem sempre dizem a verdade. Para o Platão, a doxa é o primeiro grau do saber. A doxa é definida também como uma conjetura e ela representa a maneira habitual de conhecer com a qual nós nos contentamos na maior parte do tempo. Nem sempre a doxa é falsa, mas o problema é que nós nunca podemos saber quando ela é verdadeira. Na caverna, por exemplo, a regularidade do aparecimento de alguns reflexos e também o hábito que esses homens têm de ver algumas sombras de maneira regular em certas horas do dia, isso tudo permite aos prisioneiros que eles prevejam alguns fenômenos. Pelo fato de esses fenômenos, alguns deles pelo menos, se confirmarem, os prisioneiros se julgam detentores de um saber. O Platão afirma que nós somos exatamente como esses prisioneiros. Nós também estamos acorrentados à doxa. Essa credulidade que caracteriza a doxa está assentada, claro, na passividade, porque nós a aceitamos sem desconfiar que ela pode ser falsa. As opiniões do senso comum são conhecidas de todos, e é por isso que ninguém pensa em examiná-las para saber se são verdadeiras ou não. Esse é um tipo de acorrentamento. A caverna é, portanto, uma alegoria da ignorância, e a doxa corresponde a esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento do mundo sensível. E a ele, a esse conhecimento do mundo sensível, o Platão opõe o conhecimento inteligível. Ele opõe também, portanto, a ciência à opinião, ou doxa. Ele opõe o mundo dos sentidos ao mundo das ideias. É notório que toda a exposição do Platão, no diálogo com Glauco, é construída em torno das sensações, desse universo de sensações do ver e do ouvir. Como eu disse antes, o Platão tenta explicar na República onde é que podemos procurar os fundamentos para uma vida coletiva boa e justa. E, progredindo em seu raciocínio, ele vai dizer que esses fundamentos só podem ser encontrados se o homem tiver acesso à verdade.
A verdade deve ser procurada num outro tipo de saber, diz ele, muito diverso desse saber sensorial. A verdade tem que ser buscada nos saberes ligados à contemplação, isto é, os saberes ligados à filosofia. Essa verdade também não pode ser procurada nas artes imitativas. Assim, além da oposição entre mundo sensível, ou doxa, e mundo das ideias, da oposição entre ciência e opinião, também se vê essa outra oposição entre artes imitativas e filosofia. O filósofo pode tornar a verdade visível porque ele busca o acesso ao mundo supremo das ideias, que está acima do mundo em que vivem os homens em sua condição de ignorância, que é esse mundo, é a alegoria da caverna, né? Esse mundo da caverna. De acordo com Platão, não é possível chegar a esse mundo da verdade por meio de imagens. O único modo de tornar visíveis as coisas, de chegar à verdade, é transformá-las em algo inteligível por meio de ideias. E aqui uma outra oposição se apresenta, a oposição entre imagem e ideia. São todos esses elementos que justificam a pregação feita por Platão da expulsão do poeta da República, lá no livro 10. A poesia, para o Platão, ou as artes, digamos assim, as artes imitativas, elas são assimiladas à ideia de simulacro, coisa que é pura aparência. A noção de simulacro é central no pensamento platônico e encontra sua expressão precisamente na alegoria da caverna. Em dado momento do livro, o Platão passa a falar dos artesãos e dos poetas. Ele estabelece uma filiação dos artistas com o mundo da técne, isto é, o mundo da produção, da fabricação material. Desse modo, Platão afasta radicalmente o artista de qualquer vínculo com a filosofia, que é a esfera da contemplação das ideias, a esfera do inteligível. Os artistas não contemplam as ideias. Eles têm um saber, porém o retiram da produção, da fabricação, da técne. Nesse sentido, o saber dos poetas, dos artistas, está mais próximo do saber dos artesãos do que daquele dos filósofos. De um lado está o teor contemplativo da filosofia e de outro lado está o saber meramente produtivo da arte. No caso específico dos artistas, eles são fabricantes do quê? Eles são fabricantes de imagens. Por isso, Platão os coloca no lugar inferior ao lugar dos artesãos. Ele afirma que existe uma superioridade do artesão em relação ao artista, porque o artesão, para fazer suas cópias, contempla de fato o mundo das ideias, ao passo que o poeta, o artista, só faz cópias de cópias. E para explicar melhor a distinção entre o artista e o artesão, o Platão emprega no livro 7 dois termos que mostram que as coisas fabricadas pelo primeiro são diferentes daquelas que faz o artista. Respectivamente, as palavras são simulacro, utilizada para o artista, e cópia, utilizada para o artesão. Essas são as palavras da tradução portuguesa, claro, mas o original estabelece essa diferença e o termo simulacro é a tradução do grego fantasma. Platão aprofunda suas explicações dando o exemplo do marceneiro. Ele é um artesão, ele fabrica coisas, mesas, cadeiras, camas, enfim. Essas coisas são cópias, pois, para fabricá-las, o artesão ele contemplou a ideia dessa coisa, ele tem, portanto, uma ideia do conceito dessa coisa. Ele tem um conhecimento mínimo daquilo que ele fabrica. Já o artista pode representar um objeto, por exemplo, pintando os objetos fabricados pelo artesão, pelo marceneiro. Portanto, o que o artista faz não se funda num saber nem no conhecimento mais ou menos aproximado das ideias. O que o artista faz é apenas fruto de uma capacidade, de uma habilidade, de um saber técnico também, como o artesão, porém, o artista está fazendo a cópia de uma cópia. Por isso, o Platão chama o que faz o artista de simulacro. Dentro dessa lógica platônica, o simulacro que é criado pelo artista é uma espécie de terceiro grau da ideia, do conceito, né? E está afastado, portanto, duas vezes da verdade. Bem, ao término dessa exposição, é preciso se perguntar: por que o Platão desvaloriza as artes imitativas e os artistas?
No mínimo, é possível pensar que existe na criação artística uma força qualquer perigosa para a vida na polis ideal, uma força capaz de produzir efeitos indesejáveis, o que parece, aliás, sugerir essa citação, extraída do livro 10, num trecho justamente que justifica a expulsão do poeta e do pintor também da polis ideal, que eu vou ler agora. Por conseguinte, temos razão em nos atirarmos a ele, o poeta, desde já, e em o colocar em simetria com o pintor. De fato, parece-se com ele no que toca a fazer trabalho de pouca monta em relação à verdade, e, no fato de conviver com a outra parte da alma sem ser a melhor, nisto também se assemelha a ele. E assim teremos desde já razão para não recebermos uma cidade que vai ser bem governada, porque desperta aquela parte da alma e a sustenta, e, fortalecendo-a, deita a perder a razão, tal como acontece num Estado quando alguém torna poderosos os malvados e lhes entrega a soberania, ao passo que destruiu os melhores. Da mesma maneira, afirmaremos que também o poeta imitador instaura na alma de cada indivíduo um mau governo, lisonjeando a parte irracional que não distingue entre o que é maior e o que é menor, mas julga acerca das mesmas coisas, ora que são grandes, ora que são pequenas, que está sempre a forjar fantasias a uma enorme distância da verdade. Bem, de acordo com o trecho que acabei de ler, vê-se que não há lugar na polis para o poeta, não apenas porque ele forja fantasias e está distante da verdade, mas também pelo fato de ele despertar nos cidadãos a irracionalidade. Há, portanto, uma condenação dos artistas que é feita com base em critérios éticos. O artista é condenado devido ao conteúdo de suas obras, que não são suficientemente moralizantes, mas, ao contrário, são portadoras de uma incitação ao vício, para o qual não deve haver lugar na República Ideal. Resumindo, então, em poucos pontos essenciais o que nos diz Platão na República sobre as artes imitativas, digamos que o governo ideal e a boa educação precisam conhecer a verdade e que esta é incompatível com os artefatos construídos pelos artistas. Que as artes imitativas não ajudam em nada na edificação de uma cidade justa e ideal. Que a mimesis, isto é, a representação tal como ela se dá nos artefatos artísticos, deve ser condenada, pois dela resultam simulacros que nada mais são além de cópias, duas vezes distante, portanto, do mundo das ideias. Bem, eu não posso me alongar mais do que isso nesta aula, haveria, é claro, muito mais a dizer sobre a República do Platão, que é um texto riquíssimo e de grande complexidade. No que diz respeito às artes, a visada platônica é completamente obsoleta no mundo ocidental, desde o aparecimento da estética e depois também da ascensão da burguesia ao poder, isto é, desde que teve início aquilo que a historiografia tradicional chama de idade contemporânea, a reflexão sobre arte se transformou radicalmente. Também se transformaram radicalmente as próprias práticas artísticas e culturais e também o que nós pensamos sobre arte. Hoje, o que nós pensamos está a anos-luz daquilo que pensava Platão, cuja perspectiva é a da poética clássica. O interesse das ideias de Platão sobre as artes imitativas, ele se justifica, sobretudo, na perspectiva da história das ideias. Já no que diz respeito à íntegra desse magnífico tratado de filosofia política que é a República, é possível dizer que ele nos proporciona reflexões de uma surpreendente atualidade. Hoje, em pleno século XXI, quando muitas democracias liberais parecem ameaçadas por toda sorte de tirania e de autoritarismo e pela racionalidade, entre aspas, do Deus mercado, que se restringe unicamente aos ganhos fáceis por meio da exploração do maior número, sem nenhuma preocupação com o bem coletivo, sem nenhuma preocupação com a justiça e com a verdade, hoje, muitas questões colocadas por Platão há tantos séculos encontram
um eco muito forte. Parafraseando um dos trechos citados nesta aula, eu termino com a seguinte pergunta: não seria tempo de se indagar como fazer para não tornar poderosos os malvados, entregando-lhes a soberania e lhes permitindo destruir os melhores? Fica, então, no final desta aula, esta pergunta e a sugestão de busca de uma praxis que nos liberte dos maus e da mentira e que nos permita construir um mundo justo. Afinal, sonhar é possível.